Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, estamos aí na leitura diária do Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 19, versos do 45 ao 48. Jesus purifica o templo. Então vamos lá. Nós podemos ver que Jesus ele não concorda com a distorção proposital do templo. O que é o templo? Qual o propósito do templo? E a distorção que é feita daquilo para que seria o templo. E também nós podemos pensar em nós mesmos. São Paulo vai dizer que nós somos templos e morada do Espírito Santo. E ele diz que se nós destruirmos o templo de Deus, Deus nos destruirá, porque esse templo sois vós, ele diz. Então, pensemos nessas duas possibilidades. O templo como instituição, a igreja, de maneira geral, instituição igreja, o templo onde nós congregamos e também o templo vivo do Espírito Santo que somos nós. Depois entrou no templo e começou a expulsar os mercadores, dizendo-lhes: está escrito que minha casa é casa de oração, e vós a transformastes em covil de bandidos. Então, Jesus não permite que a igreja seja transformada em um covil de bandidos, seja por padres, seja por leigos, seja por bispo, seja pelo próprio Papa. A igreja não é um covil de bandidos. A igreja é a casa de oração. Quando nós pensarmos na igreja, nós precisamos pensar na igreja como casa de oração, onde se administra os sacramentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. E também nós podemos pensar na instituição igreja de maneira geral. A igreja não é um covil de ladrões, a igreja é a casa do Deus vivo. E também podemos pensar em cada um de nós como templo e morada do Espírito Santo. Deus que entra em nós, o Espírito Santo que entra em nós, ele expulsa, ele afugenta, ele manda para longe o covil de ladrões que possa existir dentro de nós. E aí nós podemos pensar os 7 pecados capitais e todos os pecados que são variantes desses 7 pecados. Nós podemos lembrar aqui de Maria de Magdala, da qual foi expulso 7 demônios. Ou seja, Deus, quando entra na casa de alguém, ou seja, no templo vivo que somos nós, ele expulsa de nós todos os demônios que possa existir. Então, e ele continua dizendo, diariamente Jesus ensinava no templo. Então Jesus ensina na igreja. Tem gente que vai dizer: ah não, a igreja não serve para nada. Mentira, isso é um pensamento satânico diabólico. A igreja é a casa do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. E é a partir dela que Deus ensina. Veja, diariamente ensinava no templo. Isso aqui não é por acaso, meu irmão. Essa frase de Jesus não é por acaso. Diariamente ensinava no templo. Então Jesus ensina por meio de sua igreja diariamente, com o evangelho diário, com a liturgia das horas, com as orações, com a vida dos santos. Jesus ensina diariamente a partir de sua igreja. Os sumos sacerdotes, os letrados e os chefes do povo tentavam acabar com ele. Então, veja, quem está querendo acabar com Jesus? Os letrados, os sumos sacerdotes, os chefes do povo. E nós podemos ver nitidamente. Não é o leigo. O leigo é o mínimo do mínimo que está querendo fazer alguma coisa contra a igreja. Mas é a hierarquia da igreja que tem tentado destruir a igreja. Isso pode parecer duro o que eu estou dizendo aqui, mas é verdade. E Jesus conclui dizendo assim: diariamente ensinava no templo. Os sumos sacerdotes, os letrados e os chefes do povo tentavam acabar com ele, com Jesus. Querem destruir Jesus. E como fazer isso? Destruindo a igreja. Mas não encontravam como fazê-lo, pois o povo em massa estava pendente de suas palavras. Então, Jesus disse: céus e terras não passarão. Ou melhor, céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E o povo precisa da palavra de Deus. Então, a igreja não será destruída. Jesus não será, entre aspas, destruído
quando se destrui a igreja, quando se quer destruir a igreja, está se tentando contra Cristo. São os anticristos que saíram da igreja e detestam, odeiam a igreja e tentam destruir a igreja e assim destruir o próprio Cristo. Mas isso é impossível, né? As portas do inferno tentarão contra ela, mas não prevalecerão. Nós possamos pedir ao Senhor a graça e também dizer a Ele: Senhor, muito obrigado, porque me fizeste católico, me fizeste fiel até o dia de hoje e que eu morra assim, na tua santa religião. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Não se esquece, dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito, aqui embaixo é gratuito. Só é clicar e se inscrever no canal. Deixa um comentário. Dá aí alguma opinião do que você gostaria que fosse feito aqui no canal. Deus abençoe e até amanhã.